Imagina só, você vai no médico, ele chega e só aconselha você. Ele não te escuta, ele não te entende, ele não te acompanha, ele não tolera nada. Só fala, você tem que tomar o remédio e vai embora. Doutor, mas eu tenho efeitos colaterais. Não importa, aqui tá escrito que você tem que tomar esse remédio, tá entendendo? E às vezes o familiar se comporta dessa parte, essa figura de autoridade, né? Essa figura de, porque eu tenho que disciplinar o meu filho, tenho que disciplinar o meu familiar para ele tomar jeito, para ele seguir na linha. Mas na verdade isso é só uma desculpa para nutrir, para alimentar essa fuga emocional da própria dificuldade de olhar para as dificuldades que a pessoa própria tem. E ela descarrega tudo isso nas costas do alcoolista, que já tá vulnerável, já tá frágil, e aí ele vai fazer mais porcaria ainda. E aí, como ele faz mais coisa ruim ainda, aí vai um ciclo que vai se alimentando, o ciclo do alcoolismo. O familiar vai alimentando o ego dele, vai massageando, pensando, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Eu já dei todos os meus conselhos. E esse é um desafio que o familiar vai ter. E tem muita coisa que você, que quer fazer quem você ama parar de beber, vai precisar entender, que hoje você não sabe e nunca ninguém te falou. E às vezes eu até penso que se eu falo dessa forma, talvez eu tô afastando algumas pessoas. Nossa, mas o Vitor é duro demais. Só que, na minha opinião, e ao longo do tempo eu percebi que eu gosto de estar com pessoas que às vezes falam coisas duras. Eu prefiro muito mais estar perto dessas pessoas e ouvir essas pessoas do que ouvir aquele amigo que só dá tapinha nas costas e deixa você ir pro buraco iludido, né? Então eu quero dar oportunidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa nós falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou Vitor Blasius. E o tema de hoje é como fazer o alcoolista ouvir os seus conselhos para parar de beber. Então, mesmo tendo feito todos os alertas possíveis sobre os benefícios do álcool, a pessoa que você ama, parece que tudo que você diz entra no ouvido e sai pelo outro. Você tem essa impressão de que ele não liga para nada do que você diz. Doutor Vitor, por que, mesmo falando tudo isso, o alcoolista continua bebendo? Porque isso não funciona para ninguém, não só para o alcoolista. Existe o conselho, vamos imaginar que o conselho é uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas. Às vezes a pessoa, ela acha que, vamos imaginar que o conselho é uma chave Phillips, e ela tem um parafuso que é uma chave de fenda. Né? A chave de Phillips, para quem não sabe, é aquela chave que tem uma cruzinha, assim, não, tipo uma cruz. E a chave de fenda é só um risquinho. Se você tentar colocar uma chave Phillips que tem aquela cruzinha num parafuso que ele tem a chave de fenda, ele mal entra, né? Por causa da cruz, ela bloqueia ali, não entra. E às vezes a pessoa ela confia tanto nessa ferramenta do conselho que ela quer colocar em todo lugar. Tem lugar para um conselho acontecer? Tem. Tem momento para ele acontecer? Tem. Mas na maior parte das vezes, qualquer ser humano, ele não é o conselho em si que faz uma mudança acontecer. Principalmente quando a gente está falando de algo, isso para um ser humano em geral. Por exemplo, se fosse só conselho suficiente, a pessoa parte do raciocínio, ela está partindo do raciocínio de que é o conhecimento racional que faz uma pessoa ter um comportamento ideal. Se fosse assim, não teria nutricionista gordo. Eu vou te dizer, não teria médico dependente de substâncias ou até cigarro. Eu lembro que na faculdade de medicina, eu tinha um professor pneumologista. Para quem não sabe, pneumologista é o médico dos pulmões, né? O médico especialista em pulmão. E você acredita que ele era tabagista? Quer dizer, o que ele fumava? E tinha outro professor cardiologista que fumava também. Então você pensa, poxa, são pessoas que sabem muito sobre os males do cigarro e continuam fumando. Mas por que isso acontece? Porque não é o conhecimento racional que faz uma pessoa mudar, né? São vários elementos outros, né, que podem levar uma pessoa a querer mudar. E aí, num ponto... E no alcoolismo, o maior desafio que a gente vê, né, qualquer um que trabalhe minimamente com isso, ou que veja um alcoolista de uma forma um pouco mais observadora, vai perceber que o grande desafio não é a falta de conhecimento em si, racional, né? Porque senão seria só falar para a pessoa, então, veja, o álcool faz mal. Ah, é? Faz mal? Imagina, vai chegar no bar e fala assim, gente, saiu aqui um artigo dizendo que o álcool faz mal. Faz mal? Ah, então vamos parar. Então vem aqui, mostra pra gente o quanto a gente está errado, quanto você está certo, que agora eu vou começar a viver do seu jeito. Por mais que a gente tenha razão, isso por conta de mecanismos psicológicos naturais,
cria uma barreira muito grande, que faz a pessoa, às vezes, até não ouvir um bom conselho, porque ele está sendo apresentado de uma forma ruim. Então, às vezes eu escuto de mães falando assim, Vitor, mas olha só, eu não tenho mais o que fazer com meu filho, porque eu aconselho ele tanto. Só que às vezes a pessoa não percebe que o conselho na hora errada, ele não só não funciona, ele faz mal, ele piora, ele cria prejuízo, ele empurra a pessoa mais ainda para o alcoolismo. E da onde que eu estou tirando isso? Ah, mas alguém pode pensar, não, mas Vitor, eu adoro conselhos. Depende. Você adora conselhos de uma coisa que você está pronta para mudar, que você já tem consciência, que você já está interessada. Coisas que no alcoolismo demoram para acontecer pelo jeito que o álcool age no cérebro. Né? A gente for considerar bom, vou falando ao longo do tempo, senão fala tudo de uma vez só. Uhum. E assim, bom, o familiar aqui está ouvindo o nosso podcast, ele diz, bom, doutor Vitor, então não é bom conselho, eu não vou dar mais conselho nenhum. O que pode acontecer com o alcoolista? Cara, quem fala assim, não, então não vou dar conselho, é um familiar, é um adulto que parece uma criança emburrada, né? Ele tá olhando para o alcoolista e pensando, nossa, como ele é errado. Ah, mas quando ele olha uma dificuldade dele, ele tem uma mentalidade pobre, né? Porque hoje, eu vou dar um exemplo, quando eu acredito, não foi fácil, tá? Eu, no começo da minha vida profissional, eu era arrogante, era insuportável, confessando para você. Eu era muito chato. Eu achava que, enfim, que meus colegas podem afirmar isso com categoria. Eu estudava muito, e daí no meio, às vezes eu corrigia professor, às vezes eu ficava levantando a mão. Sabe aquele insuportável? Eu não tinha noção. Enfim, faz parte da minha história. Enfim, eu demorei para aprender isso. Que o conselho, as pessoas para aceitar uma informação nova, elas precisam ter preservadas a sua autoestima. Só que mas ao mesmo tempo, eu percebia que essa postura arrogante minha era uma defesa. Porque eu, lá no fundo, eu queria passar numa faculdade de medicina federal, na Federal do Paraná. Não passei. Eu estudei bastante, cheguei bem perto, não passei. Aí passei não era a faculdade que eu queria fazer, e aí eu me sentia um fracassado. E aquilo, claro, hoje é fácil olhar, mas na época eu não conseguia ver, assim. E aquilo era uma forma de eu defender a minha autoestima. E aí, ao longo do tempo, quando eu fui percebendo isso, fui observando mais, fui trabalhando essas questões, eu comecei a perceber, eu acho que hoje eu consigo sentir interesse e às vezes eu até pago para alguém mostrar um erro meu. Porque às vezes a pessoa olha e pensa, não, mas eu percebi que eu estou errado, vou emburrar e não vou mais fazer. Só que quando a pessoa já está com uma mentalidade mais madura, ela às vezes até paga, né? Quantas vezes paga para uma pessoa chegar assim, peraí, acha que um erro meu, e paga caro. Hoje eu pago caro para uma pessoa me ensinar alguma coisa, falar assim, vem aqui, esfrega na minha cara o que eu estou fazendo errado. Porque quando a gente tem uma mentalidade mais madura, a gente consegue valorizar muito quando alguém mostra para a gente o que a gente está fazendo que é errado. Muita gente chega e fala assim, Vitor, você fica falando só o que a gente faz errado. A pessoa assistiu um episódio só, né? Certamente. Ou assistiu 2 que falavam as coisas erradas. Generaliza, mas por quê? Não é porque eu falo só as coisas erradas, é porque eu mexi na autoestima infantil dessa pessoa e ela se emburrou. Mas então eu não posso mais dar conselho, não vou falar mais nada. Aí ela joga esse lixo emocional da frustração, da arrogância dela no alcoolista, e aí como é que acha que vai ficar o relacionamento? Né? Como é que eu vou cobrar que o outro seja uma pessoa melhor? Como é que eu vou cobrar que o outro seja mais colaborativo quando eu sou uma pessoa insuportável de conviver? E eu digo isso de coração porque talvez eu ainda seja, mas eu já fui muito pior, insuportável de conviver, pela minha baixa autoestima, né? Pela minha arrogância, né? Eu queria sempre estar certo, eu queria enfiar a goela abaixo na orelha dos outros, aquilo que eu acreditava, porque saiu no New England Journal of Medicine, não sei o quê, uma nova atualização da Cochrane, não sei o quê. Mas, cara, se você não tiver capacidade de se relacionar, por exemplo, um médico, ele não consegue ajudar ninguém. Ou consegue ajudar muito pouco. Ou tem que ser, sei lá, um cirurgião que não vai conversar com ninguém, sei lá, talvez um anestesista. Mas a maior parte de nós, em qualquer área, na pessoal mais ainda, a gente ter razão é um elemento que a gente precisa guardar no bolso para usar do jeito certo. Senão ele joga contra a gente. E por que a gente tem essa tendência, doutor Vitor, às vezes, querer dizer a forma certa de fazer algo para a pessoa? Então, você tem que fazer desse jeito. Eu acredito que tem muito a ver com a nossa formação educacional.
e talvez até religiosa, de uma religiosidade não tão saudável, que cria a ideia de que, olha, existe o certo e existe o errado, e a gente vem aqui e julga o que está certo e o que está errado. Então, o poder é do certo. Não importa quem fez, não importa o resultado que tem, não importa a pessoa por trás, não importa os sentimentos. E muitas vezes a pessoa que faz isso, ela foi criada assim, e ela nem percebe o quanto isso é opressivo, o quanto isso é violento, e ela está partindo desse raciocínio porque é a régua que ela foi criada, muitas vezes. E com essa régua, ela tenta enfiar para o outro também, sem respeitar o que tem no meio do caminho. Porque, e é uma saída fácil, né? Ao invés de eu me colocar como parte da história, como parte da solução ou parte do problema do alcoolismo de alguém que eu amo, que eu convivo com essa pessoa, eu prefiro me colocar como a parte certa e o outro é a parte errada. Eu sou todo-poderoso, perfeito, e eu tenho uma solução mágica aqui, que é o meu conselho. E aí eu dou esse conselho, se o outro não ouviu, o outro que é idiota, o outro que é irresponsável. E eu acho assim, e esse jeito violento e ignorante, no sentido de ignorar o entendimento, né? Que eu acho que alguém que está ouvindo isso agora consegue entender que um pouquinho mais sobre isso. Essa parte que as pessoas aprenderam errado é uma das coisas que a indústria do álcool usa para enganar as pessoas no sentido de esconder o que o álcool faz. Por exemplo, a frase beba com moderação, ela se isenta da responsabilidade da dificuldade que o próprio álcool causa numa pessoa de moderar o consumo, para colocar a responsabilidade no indivíduo. E aí ela não precisa se preocupar com uma campanha de falar sobre o real problema do álcool, sobre circunstâncias em que não é legal beber. Daí a indústria do álcool faz o quê? Se esconde através desse conselho pobre, que a gente já sabe tecnicamente que não ajuda, e aí eles ficam o quê? Se preocupando com coisas com cortinas de fumaça. Do tipo assim, falando sobre olha só, a Heineken agora contribui para o meio ambiente. Olha só, se ela contribui para o meio ambiente, é uma empresa boa. E aí vai escondendo o real negócio, né? Como aquela mãe, o pai, o esposo, o filho, que se esconde atrás do conselho para parecer bom. Não, eu estou aconselhando meu filho, mas eu não paro para olhar se o que eu estou fazendo é bom ou não. Mas eu me sinto certo, dane-se o outro. É uma coisa absolutamente egoísta. Eu faço assim, porque eu aprendi assim, é assim, tem que respeitar os mais velhos, não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha, que é aquela velha história, o oprimido, ele sonha em ser o opressor. E às vezes faz isso com a pessoa que mais ama. E às vezes continuar mantendo essa arrogância e essa prepotência e essa fuga da vida real, né? Porque daí ele está perfeito, não tem que olhar para si mesmo. O que acontece? Isso aí às vezes custa a vida da pessoa que ama. Né? Porque Sim. mesmo eu falando isso, muita gente vai pegar e vai jogar fora. Sim, e nesse sentido, assim, de custar a vida, né? Às vezes a gente tem pessoas que, bom, eu dei meus conselhos, então a pessoa não está ouvindo, vou deixar ela chegar ao fundo do poço. De onde que vem essa ideia, Vitor? Cara, essa ideia vem de pessoas sem conhecimento técnico, que muitas vezes repetiram bobagens sobre o alcoolismo, e essas bobagens pegaram porque é uma resposta fácil, é uma resposta rápida, e a maior parte das vezes o que é simples demais está errado, e é uma resposta que isenta todo mundo. Só que é absolutamente perigosa, porque poço não tem fundo. Qualquer um que já tenha ido para um hospital que trabalhe, por exemplo, com transplante hepático, vai ver que a lista de pacientes que têm alcoolismo, precisando de um transplante de fígado para não morrer, é imensa. Porque é muito grave isso. Mas a pessoa para de beber quando precisa de um transplante de fígado? Não, porque a doença do alcoolismo não é assim. Se fosse assim, ela nem seria uma doença. E às vezes o familiar ele não tem nem curiosidade de saber isso, mas ele se isenta e ele tenta se enganar para poder deitar a cabeça no travesseiro. Mas a maioria deles, no fundo, quando deita, tem aquele incômodo que vai tentando ignorar. Aquele incômodo que é aquela voz da intuição que diz, olha, você não é tudo isso, você precisa aprender também. O problema não é só o outro. É muito fácil olhar para a vida pensando que o problema é só o outro que não ouve os seus conselhos. Né? Então, imagina só, você vai no médico e o médico ele chega e só aconselha você.
Ele não te escuta, ele não te entende, ele não te acompanha, ele não tolera nada. Só fala, ó, você tem que tomar o remédio e vai embora. Doutor, mas eu tenho efeitos colaterais. Mas não importa, aqui está escrito que você tem que tomar esse remédio. Tá entendendo? E às vezes o familiar se comporta dessa parte, essa figura de autoridade, né? Essa figura de, porque eu tenho que disciplinar o meu filho, tenho que disciplinar o meu familiar para ele tomar jeito, para ele seguir na linha. Mas, na verdade, isso é só uma desculpa para agir, para nutrir, para alimentar essa fuga emocional da própria dificuldade de olhar para as dificuldades que a pessoa própria tem. E ela descarrega tudo isso nas costas do alcoolista, que já está vulnerável, já está frágil, e aí ele vai fazer mais porcaria ainda. E aí, como ele faz mais coisa ruim ainda, aí vai um ciclo que vai se alimentando, o ciclo do alcoolismo. O familiar vai alimentando o ego dele, vai massageando, pensando, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Eu já dei todos os meus conselhos. Aí o outro vai piorando, e eu vou pensando, olha, viu? Mesmo assim, olha, viu? Ele não se quer se ajudar. E aí fica se sentindo uma sensação falsa, artificial, tão artificial quanto a alegria que o álcool dá, de que é bom o suficiente. Né? E eu aposto que incomodou para algumas pessoas o que eu falei, porque vai incomodar, e esse é um desafio que o familiar vai ter, que tem muita coisa que você, que quer fazer quem você ama parar de beber, vai precisar entender, que hoje você não sabe, e nunca ninguém te falou, e às vezes eu até penso, que se eu falo dessa forma, talvez eu estou afastando algumas pessoas, né? Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas o Vitor é duro demais, só que na minha opinião, e ao longo do tempo eu percebi que eu gosto de estar com pessoas que, às vezes, falam coisas duras. Eu prefiro muito mais estar perto dessas pessoas, de ouvir essas pessoas, do que ouvir aquele amigo que só dá tapinha nas costas e deixa você ir pro buraco iludido. Né? Então, eu quero dar oportunidade. Acaba tentando amenizar, digamos assim, algo que é grave, né? E não acaba não contribuindo, né? E acredito também que seja algo que a gente consegue detectar ao longo, né, também dos depoimentos das alunas, dos alunos do ACA, o fato de também sempre se precisa desconfiar quando a pessoa pensa, já fiz tudo que era possível, né? Será mesmo que a pessoa fez tudo que era possível? Será que ela realmente apenas está só se colocando nessa zona de conforto dela, não está querendo se desafiar, não está querendo olhar, né, a realidade do alcoolista, né? Ela pode dizer que ela fez tudo o que ela queria, tudo o que ela estava disposta. Agora, falar eu fiz tudo o que era possível é uma mentira. É literalmente uma mentira. E é uma mentira muito covarde. Porque quando eu vejo assim, eu entendo assim, o alcoolista não é fácil de lidar. Se você acha que você não deve continuar convivendo com essa pessoa, isso é uma coisa muito particular. Agora, você olhar para uma pessoa que está ferrada, tá rindo lá no bar. Não, ela tá ferrada. A pessoa tá ferrada, toda atrapalhada, e você olhar para a cara dela e ter a covardia de dizer que você fez tudo o que você pôde, é uma mentira que só tá fazendo ficar bem na fita. Você pode dizer, fiz tudo o que eu queria, fiz tudo o que eu estava disposta, tá ok. Agora, tudo que era possível, eu não sei tudo que é possível ser feito. Né? E eu já ensinei dezenas de familiares a fazerem quem ama parar de beber, e eu não acho que eu sei tudo que é possível ser feito. Eu, inclusive, se multiplicando, né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que, cara, eu tenho ainda muito que aprender. E o dia e o maior sinal de ignorância é quando você olha para algum assunto e você pensa que você já sabe tudo. Porque, obviamente, você sabe tão pouco que você não tem nem condições de avaliar o quanto você sabe. Aí fala que já tentou de tudo, nesse sentido, né, é discutivelmente uma covardia. Na minha concepção, é uma covardia. E, doutor Vitor, para as pessoas, assim, os viciados em conselhos, né? Qual seria um primeiro passo para mudar esse tipo de abordagem, né, em relação à pessoa que ela ama? O primeiro passo, eu diria, é passar a tornar consciente isso. Eu acho que o primeiro erro é a pessoa ela faz tanto isso, ela repete tanto isso, que de repente saiu, ela nem viu. E aí ela vai lá e faz o conselho e nem viu. Então eu diria o seguinte, ela parar para se examinar, parar para ter uma postura mais crítica de autoobservação. E primeiro ela perceber, estou dando um conselho. Porque muitas vezes o conselho ele está a serviço de alguma coisa emocional para o familiar. Ele vai lá, olha para o alcoolista fazendo um monte de coisa errada, fica angustiado. Até aí tá certo, é angustiante, é difícil. Só que aí ele foge para o lado errado, que é o quê? Ele se alivia
dane-se o que vai acontecer, mas ele se alivia usando o conselho. Então ele precisa parar e se examinar. Ó, tá, estou dando conselho. Aí ele vai ter a oportunidade de olhar para essa angústia que ele tem, de que a coisa não tá legal e que ele quer fazer alguma coisa. E ele tolerar essa angústia e mobilizar essa angústia para algo positivo. Perceber, porque às vezes ele nem percebe que ele tem esse sofrimento. Ah, mas eu já dou o conselho e me alivio, porque ele se alivia e ele apaga um sentimento nobre e importante que o coração dele está querendo mostrar. Ele afoga isso atrás de uma falsa solução. Mas no fundo, sim, tem um sofrimento, sim, tem a vontade de fazer algo. Talvez, eu concordo, talvez nunca teve um caminho real, validado, técnico, sério, para poder levar alguém que ama a parar de beber. Eu, no Brasil, eu nunca vi nada como o ACA. Nunca vi nada tão bem feito, tão estruturado, tão sério, tão técnico. E agora eu tenho a oportunidade né, você que está ouvindo esse podcast, é uma bênção e uma penitência. Né? Pode ser legal para você saber que existe esse caminho, mas saber que existe esse caminho pode te incomodar. Porque na medida em que você percebe que é possível, você passa a ter uma decisão para tomar, né? Se você quer ou não seguir esse caminho. Só que o conselho é uma forma de fugir do próprio sentimento, de que quer fazer algo, sim, quer fazer algo, mas vai precisar fazer algo mais consistente, algo mais sério, né? Vai precisar aprender de algum lugar, né? Porque não é uma coisa intuitiva fazer quem parar de beber. O intuitivo é dar conselho. E, doutor Vitor, você poderia dar alguns exemplos de conversas que você teve experiência na sua prática clínica ou também no curso ACA, assim, de alunas que iniciaram um diálogo, entre aspas, né, uma conversa, e acabou virando em palestra, em sermões? Quais são as mais frequentes, digamos assim, as palestras, conselhos mais frequentes no cotidiano dos alcoolistas, dos familiares? Eu vou te dizer o seguinte, uma que eu vi ontem, ou hoje, que é mais fresca que está na minha cabeça, uma mãe estava começando o curso ACA, e ela falou assim, Vitor, olha só, melhorei meu diálogo com meu filho. E ela melhorou mesmo, eu acho que do jeito que era, eu acredito, era muito pior que antes. E ela falou assim, eu falei para o meu filho, eu tenho medo que você tenha um problema de saúde por você beber. E ela falou, Vitor, e o meu filho continuou bebendo, ele mesmo assim ele saiu para beber, eu falei isso para ele e não foi uma pílula mágica, ele saiu para beber. Sim, ela está distorcendo um pouco, tá tudo certo, porque ela está no começo. E daí ela começou a falar assim, tá, meu filho, então a decisão é sua, tá? Vai pela sua consciência. Quase uma ameaça, né? Não é uma coisa, vai pela sua consciência, é quase uma ameaça. E isso é um tipo de conselho, é um alerta, vamos dizer assim, é quase uma palestra, né? Eu falei, não, meu filho, eu sinto medo de você beber, que você pode ter problemas de saúde. Isso já é um pouco um conselho. Ela não está assumindo totalmente a responsabilidade pelo sentimento dela. Está no fundo ainda aquela coisa de, olha, o álcool faz mal para a saúde. Sim, faz. Mas assim, é o conselho que você quer dar? Porque se você puxa para um lado a conversa, um argumento, né? Então o álcool faz mal para a saúde. Se a pessoa não está comprada da ideia ainda, ela naturalmente, em qualquer assunto, ela vai começar a puxar. Não, faz mal para a saúde, mas a vida é curta e eu quero me divertir. Por que ele fala isso? Porque você não percebeu, mas você está puxando a corda para um lado, é natural que ele vai puxar para o outro. Então, esse é um exemplo típico. Você ouve sua intuição. Né? É muito comum essa, assim, eu já te falei o que eu acho disso. Né? Começa a fazer mini ameaças, né? A pessoa pode dizer, minha intuição, então eu tenho que me divertir. E aí? Mas, Vitor, então quer dizer o quê? Eu não vou falar nada? É porque é o seguinte, às vezes a pessoa está tão presa no conselho que ela nem enxerga que entre aconselhar e não aconselhar existe um universo, né? Existe um universo muito grande. O conselho, ele é uma coisa que ele pega dados, ele pega argumentos e ele coloca para o outro, e isso é errado na medida em que ignora o outro. Agora, se alguém pergunta para você uma opinião, eu estou querendo ir para outra cidade aqui, ó. Será que eu vou por aquela rua ou pela outra? É uma coisa. Agora pensa, chega o cara e fala assim, eu vou para aquela cidade hoje. Aí você fala, e vou pelaquela rua lá, porque eu gosto daquela rua. Aí você chega e responde para a pessoa, não, mas não vai pelaquela rua não, vai pela outra. E fica tentando argumentar. Isso é um conselho, não solicitado. Então, o conselho... E talvez você pode estar certo? Pode, mas você tem que cuidar que o conselho ele é muito perto do diminuir a autoestima de alguém.
né? Você tem que ter essa sensibilidade, o familiar tem que ficar atento, assim. Eu preciso aconselhar, mas eu preciso... muitas vezes nem precisa aconselhar, tá? Eu acho raríssimas as vezes, eu não me lembro agora de uma vez que eu sugeri para alguma aluna ACA aconselhar, sem ser solicitado. Tipo assim, se o alcoolista perguntar, Vitor, o meu filho perguntou se ele deveria ou não procurar um profissional para ajudar ele a parar de beber. Aí eu diria, ó, responda que, né, se você concordar, responda que você acha que sim, que acha que procurar um profissional seria interessante. Aí eu achei um conselho legal. Aí eu achei um conselho útil, mas teve um lugar, teve uma proposta. Não pegou, acordou o filho, tirou, arrancou o filho da cama e falou, vai procurar um profissional. Senão isso cria resistência, né, naturalmente. A partir de uma abertura da própria pessoa, do próprio alcoolista, né, que quis saber essa informação, que estava, digamos assim, pronto para ouvir. E às vezes tem um outro, eu lembrei agora de uma dinâmica que às vezes não é tão óbvia, que acontece o seguinte, tem a conselheira, né, a Maria conselheira, ou o João conselheiro, que ele sempre está aconselhando o marido, a esposa, o filho, né, está sempre aconselhando. E o alcoolista, ele ouve o conselho e fala, não, é verdade, não é verdade. Sempre está aconselhando, e aí cria uma relação de dependência. Não que o alcoolista vai obedecer, não, ele não obedece, mas ele fica inseguro e ele sempre esperando, o que vai falar? O que vai dizer? Eu preciso que ela me diga o que fazer agora. Isso às vezes fica sutil, daí a pessoa pensa, nossa, mas eu dou conselho, ele parece que escuta, mas não escuta. É porque palavras são só palavras, né? Como diria Cássia Eller, naquela música, né? Palavras apenas, palavras pequenas. Para alguém dizer assim que ouviu, a gente tem que ouvir mais do que as pessoas fazem, não o que elas falam. Né? Você ficar o tempo todo aconselhando, você está criando uma pessoa incapaz. Se ela concordar e se ela aceitar os seus conselhos, você está criando uma pessoa incapaz, que nunca vai se desenvolver, nunca vai conseguir ser feliz, nunca vai conseguir cuidar da própria vida. Né? Então, se a gente ama alguém, eu acredito que a gente precisa se preocupar em manter a pessoa independente. Não 100% independente. Eu não acho que as pessoas, se a gente tem relacionamento, a gente é interdependente. Depende um pouco para alguma coisa ou outra. Agora, se eu estou o tempo todo, sei lá, vamos imaginar que a minha esposa, ela nunca... Imagina eu, se eu nunca soubesse, se eu não soubesse lavar roupas, né? Não soubesse, eu adulto, com essa idade, não sei colocar as roupas na máquina. Se a minha esposa sempre fizesse para mim, nunca me desse a oportunidade de nem precisar aprender, está me atrapalhando, está me tornando uma pessoa infantil, uma pessoa fraca. Mas ela está fazendo uma boa ação. Discutivelmente é uma boa ação. Na minha concepção, não é. A gente precisa estar preocupado em, será que eu não estou fazendo uma coisa pelo outro que infantiliza ele, que colabora para ele se achar um idiota? Que colabora para ele se achar... Porque às vezes eu acho que eu estou cuidando do outro, mas eu estou fazendo o outro se enxergar como um incapaz, como um idiota, como uma pessoa desqualificada. E aí é tão normal que o outro nem reage mais. É aquela questão, entendi, desse concordar, né, com conselhos também, né, que a pessoa diz, ele concordou com tudo que eu disse e depois não fez nada, né, entra de repente nessa mesma dinâmica aí desse cuidado que na verdade não é um cuidado, né, não existe uma comunicação, não existe uma preocupação real com o outro, existe só uma preocupação com aliviar o meu próprio sentimento. É tipo assim, eu só falo aquilo que eu acho que vai me deixar como eu quero ser visto. Não importa o resultado muito que tenha. E se o resultado não for aquele que eu acho que deveria ser, tem alguma coisa errada com o outro, não comigo. Então, por isso que é chato o conselho. Eu quero que o outro escute. Mas quando eu vou escutar um conselho, é chato. Porque é natural. É natural isso. Então, a gente precisa entender que, já que é natural, eu preciso entender aonde que eu preciso encaixar e se preocupar muito mais. Porque um dos grandes erros que eu vejo é o seguinte, a pessoa chega e fala assim para mim, Vitor, como é que eu aconselho meu pai a parar de beber? Ela já está presumindo que para o pai dela parar de beber, o que precisa é ela dar um conselho. E aí ela quer que eu diga para ela como ela vai fazer essa coisa que eu não acho que está certa. Então você percebe o erro que já começa? Ela já está lá na frente errada. Ela está perguntando uma coisa que ela nem precisa saber. E às vezes ela está tão preocupada com isso que ela se fecha para olhar que, cara, a finalidade é o mais importante. O meio para chegar lá, pode ser que você tenha que aprender. Então, tem que estar com a cabeça aberta para considerar que o caminho que você acha
90% das vezes não é o caminho certo. A maioria das vezes eu vejo que as pessoas só quando entram no curso ACA conseguem perceber que 90% do que elas achavam estava errado. Né? E mesmo no curso ACA eu ainda tomo cuidado de ir mostrando isso gradualmente, com cuidado, né? Para não atacar a autoestima da pessoa que está ouvindo, porque precisa ter esse cuidado né, com as pessoas. E muitas vezes também a gente vê o familiar assim com uma certa um desconforto de que a pessoa não está seguindo o caminho que foi imaginado para atingir a sobriedade. Ele não quis ir no médico essa semana, ele resolveu ir, sei lá, num grupo de apoio em vez de ir no médico, né? Ele não está fazendo o que eu estou querendo para ele, mas na verdade como você disse anteriormente, né? A gente tem essa questão do objetivo, né? Os caminhos são múltiplos, né? E vai depender da pessoa que está ali, né? O alcoolista tomar essas decisões também, ter essa independência, né? Por isso que eu digo, assim, que parar de beber, isso é técnico, tá? O NIDA, é o Instituto Americano de Pesquisa de Álcool e Drogas, que é muito conceituado, ele tem como um dos preceitos que para dependência química e alcoolismo, existe sim ciência, existem questões técnicas que ajudam mais a maioria das pessoas, mas não existe um só caminho. E muitas vezes o familiar, às vezes ou ele tem essa arrogância de achar que só ele sabe o que é certo e não dá espaço para o outro tentar do jeito dele, que pode dar certo, ou às vezes ele ouviu pessoas tem muitos leigos que falam, que apoiam dependentes químicos e alcoolistas, que têm uma visão muito rígida das coisas, que falam, não, se é alcoólatra, ele tem que internar na fazenda e ficar 9 meses. Se não fizer isso, ele está fugindo do tratamento e isso é da doença, ele está manipulando. Primeiro, eu diria o seguinte, eu queria falar, talvez assim, como avaliar de quem você vai ouvir os conselhos. Que eu acho que é uma coisa que, quando o familiar está angustiado, ele fica meio vulnerável a ver alguém que está na posição de autoridade. Ele não vai lá observar quem é essa pessoa, o que essa pessoa já estudou, porque para falar sobre esse assunto é só você ter boca. Hoje em dia, com a internet, a ignorância às vezes virou até moda, né? Fica até bonito, né? Eu falo bobagem, mas se eu falo bonito com a musiquinha no fundo, veja só, o alcoólatra é um egoísta. Nossa, que legal. Mas então, nessa sociedade que a gente está agora, com essa tecnologia que vê as coisas rápido, eu acredito que o familiar que quer acelerar sua jornada, ele precisa primeiro parar para olhar quem que ele está ouvindo. Qual a capacidade técnica dessa pessoa? O que essa pessoa já estudou? E mais do que isso. E aí, ouvir, principalmente, a maioria das vezes, sim, mas tem exceções, mas principalmente psicólogos ou psiquiatras que tenham experiência nisso. É a minoria. Minoria. Muitos poucos têm. Não é só porque é psiquiatra, não é só porque é psicólogo. Tem que ser psiquiatras e psicólogos que entendem, que trabalham com isso. E, mais do que isso, eu diria que é o seguinte, para tudo na vida, né? Você quer ouvir alguém? Ouve os resultados que essa pessoa já gerou. Né? Eu falo assim, quer saber do curso ACA? Ouve os resultados que o ACA já gerou. Porque falar é fácil, eu entendo, e eu acho justo a pessoa que, eu não vou ouvir os conselhos desse barbudinho aí, que ele sabe, né? Ele não está com o meu familiar ali. Beleza, ok, você pode ter essa desconfiança. Mas eu diria o seguinte, vai ver quem é essa pessoa, quem que é esse barbudinho que fala meio estranho, que fala meio rápido, às vezes se atrapalha um pouco nas palavras, né? Mas vai ver quem que é esse cara. Beleza, ele estudou, sim, eu sou médico, psiquiatra. Mas vai ver o que o ACA, que é esse método que eu desenvolvi, o que ele já gerou na vida das pessoas. E aí vai decidir, olha, quem que eu quero ouvir? Né? Porque tem que começar por isso. Quem que eu quero ouvir os conselhos? Tem que escolher. E é justo escolher, porque se ficar misturando, o ACA é muito diferente do resto. O ACA não tem nada a ver com a média do que dizem no Brasil. A média do que diz no Brasil é justamente isso. Fundo do poço, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. O familiar é codependente, mas esse é um assunto que eu acho errado. Esse conceito não acho errado, não só acho errado, como tecnicamente é errado, mas é um assunto para outro momento. Enfim, me empolguei aqui falando porque... Aproveitando, assim, essa questão dos conselhos, né? Quais você pensaria, então, que seriam, assim, os 3 maiores diferenciais do ACA, né? Em relação a esses outros conselhos que as pessoas, às vezes, ouvem porque buscam, né? Algo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir, né?
no que você acha que o curso ACA, né, se diferencia dessas outras vozes que a gente pode encontrar na internet? Eu acho que uma das primeiras coisas que se diferencia é a base técnica. Ah, isso importa? Não é a única coisa que importa, mas importa. A gente tem evidências científicas significativas de que intervenções como as que são ensinadas, por exemplo, e eu digo isso porque está escrito nos artigos, comparando Al-Anon com intervenções, que é aquele pessoal, quer ajudar o familiar, vamos todos sentar na frente dele, dar uma dura nele, dizer, ou você se interna ou a gente vai parar de falar com você. Tem evidência, tem estudos sobre isso, que mostram que tem resultados muito inferiores a um treinamento de habilidades que ensina o familiar ferramentas práticas validadas, baseadas em entrevista motivacional, a terapia comportamental, que são o que a gente tem de melhor evidência, tanto para profissionais quanto para pessoas leigas. Então, o ACA, ele é um treinamento, ele se enquadra na parte de treinamento familiar, é um treinamento familiar unilateral, em que um familiar sem o alcoolista, ele isoladamente, ele vai aprender habilidades para levar o alcoolista a querer parar de beber e a se comprometer com esse interesse dele de parar de beber. Vai construir isso, que é o grande desafio. E ativamente, né? O ACA não é assim, olha, viva e deixe viver. Porque a gente sabe que no alcoolismo isso não é justo. Vive e deixe viver. Você pode optar por isso. Só que acho que é importante você ter consciência de que consequências isso pode gerar. O ACA, ele é o seguinte, a ideia é você cuidar de si, sim, mas no caminho em que você está lutando contra um problema sério e real que está acontecendo na sua casa. Você não está fechando os olhos, você está abrindo os olhos e vendo as opções que você tem, diretas, práticas, objetivas, com a finalidade de levar quem você vai parar de beber. Eu não conheço nada assim no Brasil. Uhum. Tem algumas poucas nos Estados Unidos, e bem pouco, está começando uma coisa parecida com o ACA, que é do que eu estou dizendo agora, esse treinamento familiar unilateral, que é o Community Reinforcement and Family Training. Tem alguns poucos centros nos Estados Unidos que estão trabalhando com isso, mas ainda existe muita contaminação, né, de grupos de ajuda mútua, de pessoas que são muito bem intencionadas, mas extremamente mal capacitadas, né, com as suas verdades, os seus dogmas, né? Que para mim, uma coisa que eu tenho muito forte é o seguinte, no ACA, eu não estou preso ao que eu vou ensinar. Tipo assim, no ACA eu não estou ali para ensinar, não, eu vou ensinar esse negócio aqui especificamente, porque esse negócio aqui, ele é importante. Para mim, o caminho é inverso. Eu ensino aquilo que dá certo. Na medida em que eu descobrir uma coisa que funciona melhor, mais rápido, eu troco. Eu não tenho compromisso nenhum com o meio. O que eu estou preocupado sempre é o objetivo, né? A finalidade. Isso que eu vou ensinar. Se eu vou colocar uma aula, eu penso, isso que eu vou ensinar ajuda a pessoa a parar de beber, levar o familiar a parar de beber ou não? Se ajuda, eu coloco. Se não ajuda, eu tiro. Uhum. Pensando nessas possibilidades, né? Desses diversos meios, né? Quais você poderia citar aqui para a gente finalizar? Ou 2 ou 3, que podem ser alternativas a essa mania de conselho? Cara, mania de conselho, vamos pensar assim. Eu acho que uma alternativa seria a seguinte. Essa é dolorida, tá? Mas eu acho que ela é muito, muito poderosa. Que é o seguinte, o familiar entender, beleza, eu não vou dar conselhos, mas eu vou conversar sobre isso com o meu familiar alcoolista. Eu vou dizer, olha, meu familiar, ao longo do tempo, eu vim enchendo muito seu saco. Eu fico esfregando na sua cara, você tem razão, eu fico pegando no seu pé, eu nem te escuto, já fico falando, eu fico preocupada só com a minha ansiedade. Então, eu quero te pedir, se em algum momento você achar que eu estou te invadindo, que eu estou te atrapalhando, que eu estou te afogando, enchendo o saco com esses conselhos que eu dou, eu gostaria que você me avisasse, porque eu estou buscando melhorar a forma que eu lido com os meus sentimentos. Né? E estou querendo parar de descarregar em você. Isso é uma técnica chamada compromisso público. Eu assumo um compromisso público que eu quero mudar um comportamento, isso me ajuda a mudar esse comportamento, porque daí eu vou estar incentivando que o outro me puna, de certa forma, né? Ele vai dizer, olha, você está enchendo meu saco. Então, daí é um jeito de você aumentar a sua percepção de que você está enchendo o saco.
E a segunda coisa, que é o seguinte, Vitor, mas então eu não vou falar nada? Tá, então eu vou te falar uma coisa que ela raramente é a resposta, mas ela é melhor que o conselho, bem melhor, que é você se responsabilizar absolutamente pelo seu conselho, pela sua opinião, pelos seus sentimentos. Tipo assim, ao invés de falar assim, você não pode beber e dirigir porque isso é errado. Você pode falar, olha, eu tenho medo quando você pega o volante depois de beber qualquer quantidade porque você é muito importante para mim. Eu tenho medo, eu fico com medo. É bem diferente. E o outro pode dizer, então você é louca, paranoica com esse seu medo aí, você exagera no seu medo. Você já falou, você não vai insistir. Mas daí você também não pega carona, entendeu? Não vai ser incoerente. Você dá o conselho e segura o teu sentimento. E ouve o dele. Porque o outro vai ouvir seu sentimento conforme você ouviu dele. Eu tenho medo. E não vai pegar carona. Mas eu quero que ele pare de dirigir e beber. Eu concordo, você tem um objetivo muito importante, sério, grave. Só que não é o conselho que vai te levar lá. Você quer continuar usando o conselho que você sempre usou e nunca deu certo? Ou você quer começar a fazer um trabalho que é trabalhoso, o ACA não é fácil, ele não é um conselho, uma dicasinha que te dá de um dia para a noite que você acorda e faz o outro mudar do dia para a noite. Não. Tem alunas que conseguiram fazer quem ama parar de beber em 3, em 4 semanas, tem, mas isso não é a média, porque como qualquer coisa na vida tem um processo para aprender e o obstáculo maior vai ser o próprio familiar, né? Porque não é fácil mudar as coisas, né? Eu quero que o outro pare de beber, como se fosse uma banalidade, mas mudar um comportamento é difícil. Então, ele começar a se responsabilizar pelos próprios sentimentos. E sempre que for aconselhar, ele voltar e pensar, como é que eu poderia falar isso de uma forma que eu me responsabilizasse pela minha opinião, que eu não tentasse ser a dona da razão, que eu me responsabilizasse pelos meus sentimentos, e que eu desse, assim, a margem para dizer que eu posso estar errado. Tipo assim, olha, meu filho, eu posso estar errado, mas eu acho que misturar esse remédio com álcool pode fazer mal. É o ideal? Não. É isso que vai fazer toda a diferença? Não. Mas é melhor do que chegar e falar, vai fazer mal, vai morrer se tomar esse remédio com esse álcool aí. Né? E o próprio familiar pode olhar para o que ele já fez e definir, perceber. É óbvio que não deu certo. Ficar aconselhando não é o que vai ajudar. E mudar e começar a se autopoliciar e se responsabilizar. Eu acho que são duas grandes ferramentas para quem está interessado a começar a mudar isso. Ótimo, Vitor. Então, por isso, inclusive, que o nome do nosso podcast é o Parte da Solução, essa reflexão, né, que traz para você, para poder, então, encontrar essas estratégias que vão ajudar você a ajudar a pessoa que você ajudar a pessoa. Nossa, eu falo de novo. É por isso, inclusive, que esse é o título do nosso podcast, né? Parte da Solução, porque aqui nós estamos empenhados a trazer estratégias para você fazer quem você ama parar de viver, sem cuidar de você, tendo cada vez mais consciência, né, das suas possibilidades. Então, a gente fica por aqui. Até porque quem convive com um familiar alcoolista não é obrigado a fazer nada. Mas se a gente pensar em relação ao alcoolismo, não tem muito como fugir. O familiar ou ele é parte do problema ou ele é parte da solução. E ninguém é obrigado a ser parte da solução, mas não tem muito como fugir. Se você é omisso, você é parte do problema. Você pode dizer que o problema não é seu. Tudo bem, eu acho que não cabe a ninguém julgar. Mas isso não colabora para o alcoolismo ir embora. Então, nesse sentido, parte do problema. Agora, ser parte da solução não é aquilo que você deseja. Vamos dizer assim, não é só porque você quer ser parte da solução que você vai ser. Você precisa aprender. E esse podcast é uma forma de começar a te dar os primeiros passos para aprender esse caminho que pode mudar a história não só da pessoa, né, como do alcoolista e das próximas gerações, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, que não é uma banalidade, é uma coisa importante e deve ser levado, ou pelo menos, acredito eu, e isso é discutível, né? Porque eu vou dar um conselho, então eu preciso abrir essa margem, que essa isso exige ter conhecimento. E esse podcast é uma forma de começar a ter esse conhecimento, começar a entender que existe esse caminho, né? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.